Módulo 1 Letramento Digital e Ambientação em Educação à Distância, IAD. Ferramentas digitais. Criação de currículo com Google Docs. O letramento digital pressupõe o domínio das ferramentas digitais, ou seja, das técnicas e das habilidades que envolvem a comunicação digital. Todos nós precisamos ter a capacidade de acessar, interagir, ler, escrever, criar, compreender e analisar as informações que são disponibilizadas eletronicamente, na internet ou em qualquer meio digital, em suas diversas mídias. Nós escutamos você, aluno e aluna do curso de formação profissional em informática, do projeto Nas Ondas da Maré, nos disseram sobre a necessidade de elaborar um currículo, de aprender sobre as ferramentas digitais de escrita, que possam auxiliá-los no processo de seleção de um bom emprego. A fim de atender às necessidades e expectativas dos nossos alunos e alunas, jovens moradores do Complexo da Maré. Nesta aula, iremos apresentar o processo de elaboração de um currículo profissional, utilizando a ferramenta digital Google Docs, que permite criar e editar documentos online, modelos de currículos e, ao mesmo tempo, colaborar em tempo real com outros usuários. Então, vamos lá? Pessoal, ao abrir o seu notebook disponibilizado para cada um de vocês, pelo nosso projeto, provavelmente você terá uma tela semelhante a esta. Tentamos simplificar ao máximo as informações dos ícones, a fim de facilitar o seu processo de aprendizado. Bem, toda essa área, em vermelho, é o que chamamos de desktop. É uma área de trabalho que faz uma metáfora, ou seja, uma comparação com a superfície de uma mesa de escritório. Veja, esta barra que fica na parte inferior da tela se chama barra de tarefas, que nos veremos com mais detalhes em outra aula. Repare que temos no canto esquerdo superior o ícone da lixeira e, abaixo, o ícone do Google Chrome. O Google Chrome é um navegador de internet desenvolvido pela companhia Google, que possui um visual minimalista, ou seja, um estilo simples e elementar na navegação, como vocês logo verão ao interagir. Existem diversos navegadores de internet, tais como Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, entre outros. Então, se você já tiver o Google Chrome disponível no seu desktop, para acessá-lo, basta apenas clicar 2 vezes sobre o ícone, com o botão direito do seu mouse. Ou, de outra forma, na barra de tarefas, disponível na parte inferior da tela, digite para pesquisar. Perceba que ao acessar pela primeira vez o navegador, ele pedirá para que você o configure. Isto irá personalizar o seu perfil, para que você tenha acesso a todos os recursos disponíveis, como também permite sincronizar seus dispositivos, ou seja, as informações que você acessar pelo Google Chrome do seu celular estarão atualizados em tempo real, com as informações do seu navegador no notebook. Para isto, é necessário que você faça o login com o seu e-mail do Google e ative a sincronização. Fazer login no Google Chrome. Faça login com sua conta do Google para ver seus favoritos, histórico, senhas e outras configurações em todos os seus dispositivos. É possível entrar com seu e-mail do Google ou com seu número de celular. Se você estiver esquecido o seu e-mail, clique em "Esqueceu seu e-mail?". Contudo, veremos em outra oportunidade todos os modos de se recuperar um e-mail. Abaixo, há também um modo de acessar como visitante, que permite fazer o login com privacidade, o que não é o caso de nossa aula, porém, veremos depois esta possibilidade de segurança de navegação, muito utilizada ao acessar por meio de computadores públicos. Em nossa aula, utilizaremos como exemplo o e-mail aluna@gmail.com.
para que você tenha, como boas práticas, a referência de utilizar seu nome, e assim, disponibilizar e divulgar um e-mail adequado às redes sociais e a um currículo profissional. Perceba que não é interessante, neste caso, divulgar e-mails como apelido, informações difíceis de memorizar, enigmas, adjetivos engraçados, entre outros. Para darmos prosseguimento à nossa aula, iremos utilizar o nosso e-mail, formação@nasondasdamaré.com, e clicar em próxima. Aqui, você deve inserir a senha do seu e-mail. Para visualizar sua senha, basta clicar em mostrar senha. Novamente, clique em próxima. Carregando informações da conta. Após a configuração do seu perfil, você adicionará um sistema de gerenciamento ao seu navegador do Google Chrome. Neste caso, o nosso perfil é gerenciado pelo administrador, que registrou e comprou o domínio, nasondasdamaré.com, ou seja, o endereço eletrônico, popularmente chamado por URL, que, em inglês, significa Uniform Resource Locator. Para continuarmos, clique em Next, que, em português, significa próximo. Bem, nesta página, o navegador do Google Chrome nos disponibiliza a opção de ativar a sincronização. Este recurso, como já foi dito, permite sincronizar as páginas que você salvar como favoritos, as senhas que você também salvar no navegador, o histórico de sua navegação, e muito mais em todos os seus dispositivos. Nas configurações, é possível escolher a qualquer momento o que você deseja que o navegador sincronize. Aqui é muito importante entender que o histórico de sua navegação, ou seja, as páginas URL que você acessar, serão utilizados para personalizar pesquisas, anúncios e outros serviços da empresa Google. Mas calma, jovem! Não se preocupe! Que você, como aluno ou aluna em informática da Redes da Maré, saberá exatamente como isso funciona e desta forma, poderá escolher as informações que deseja sincronizar. Compreenda que a tecnologia deve ser utilizada a nosso favor, a fim de facilitar nosso dia a dia, em específico, a resolução de problemas. Pense nisso. Veremos em outra aula mais detalhes sobre esse assunto. Bem, agora que você já aprendeu os recursos básicos do navegador Google Chrome, ao acessá-lo, após as configurações do seu perfil, você verá o endereço do site, google.com ou google.com.br, como página inicial. Aqui é importante ressaltar as abreviações da URL citadas, como por exemplo, .com, uma abreviação da palavra comercial, e .br, que corresponde aos domínios de registros dos sites brasileiros. Existem muitas outras abreviações, veremos em outra aula. Caso você não tenha realizado a personalização do seu navegador, ou tenha entrado em modo visitante, um site em branco poderá aparecer como página inicial. Lembrando que é nas configurações, o local onde é possível, a qualquer momento, realizar as alterações do seu navegador, como por exemplo, o endereço da primeira página da internet. Perceba aqui, no canto direito, ao lado da imagem de nosso logotipo, inserida durante o processo já realizado de personalização do navegador, há um conjunto de pontinhos, que representam os diversos recursos do Google. Este ícone é chamado de Google Apps, pois, ao clicá-lo, você verá vários outros ícones, que representam diversos serviços e produtos do Google. Como por exemplo, Conta, que nos leva ao sistema de gerenciamento e administração. O Gmail, para o envio de mensagens. O Google Drive, que é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos. O Google Documentos, também conhecido por Google Docs. O ícone de planilhas, de apresentações, da agenda, do chat para bate-papo online, do Meet, onde realizamos nossas aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas. O ícone de formulários, entre outros. Nesta aula de elaboração de um currículo profissional,
que parte da necessidade de nossos jovens e que se alinha ao tema de letramento digital. Utilizaremos o Google Docs, por ser uma ferramenta online muito prática, de fácil interação e aprendizagem. Para iniciarmos, basta clicar sobre o ícone Documentos. Galera das Ondas da Maré, agora chegamos junto. Aqui são disponibilizados diversos modelos de documentos. Na publicidade, os modelos são chamados de layout gráfico ou projeto gráfico. Um modelo de design pronto, que disponibiliza os elementos gráficos num determinado espaço. Como por exemplo, proposta de projeto, modelo de carta, livro em formato brochura, boletim informativo e muitos outros. Ou seja, podemos utilizar um modelo já formatado pronto, ou podemos iniciar um documento do zero, em branco. Bem, para agilizarmos o processo de elaboração de um currículo e apresentar os principais recursos desta ferramenta digital, o Google Docs, clicamos na seta do navegador, apontada para a esquerda, a fim de voltarmos à página anterior, que contém os modelos disponibilizados. Pessoal, aqui negócio é o seguinte: clique no canto à direita, na galeria de modelos, e veja tudo que essa incrível ferramenta disponibiliza gratuitamente. Na galeria de modelos, você deve clicar em Geral. Dê uma olhada geralzona nos diversos documentos, tem até modelo de receita, e para surpresa geral da Nação de Protetores de Animais, um modelo de ficha de animal de estimação. Por padrão, temos 5 modelos de currículos profissionais para customização. Vou clicar no segundo modelo, chamado Currículo Serif. Agora, minha gente, já tá mais fácil que mamão com açúcar. Em seu nome, você pode escrever seu nome e sobrenome, que no nosso exemplo, coloquei nome do aluno, da aluna. Repare que a escrita pulou de linha e que a letra está enorme. Para corrigir este probleminha, você pode clicar no símbolo de menos para diminuir o tamanho da letra. No design gráfico, os tipos de letra, em seus diversos estilos, se chama fonte. Sempre falamos fonte, por exemplo, a fonte Arial, que é muito utilizada. Veja que ao clicar, aparece a descrição da ferramenta, e também o atalho do teclado, que neste caso é Ctrl mais Shift. E aí vamos diminuindo até ficar num tamanho organizado e proporcional ao modelo. Abaixo do nome, é possível inserir uma frase de impacto, o cargo almejado, sua profissão, a sua escolaridade, algo que dê destaque ao seu currículo. No canto superior à direita, temos as informações relacionadas ao endereço, ao local onde se mora. Para alterar, basta colocar o cursor sobre a palavra e escrever, de modo a inserir as suas informações, tais como rua, número, cidade, sigla do estado, CEP, telefone, preferencialmente seu número de celular. Veja que o número de telefone começa com mais 55. Isso significa que é um número de telefone do Brasil. Ao lado, o DDD, ou seja, a discagem direta à distância, que corresponde ao número da sua cidade. Em seguida, segue seu número normal. Pessoal, abaixo, temos um exemplo de e-mail que deve ser alterado. Lembre-se do que dissemos anteriormente sobre boas práticas na criação de e-mails pessoais para divulgação nas redes sociais e no currículo. Para visualizar nosso modelo, podemos utilizar a barra de rolagem lateral à direita da tela, ou deslizar sobre o scroll do mouse, a rodinha que fica no meio. Lembrando que o mouse é um periférico de entrada que, junto ao teclado, auxilia no processo de entrada de dados, em especial, nas interfaces gráficas. Foi inventado pela empresa americana Xerox Corporation. Mas, somente se tornou um produto comercial em 1983, pela empresa Apple.
O mouse foi pela primeira vez integrado à grande novidade de um computador pessoal, ou PC, do inglês Personal computer. Como vimos no filme Piratas do Vale do Silício, o computador pessoal, Apple Lisa e seu mouse. É importante que você conheça já de início estes conceitos, que ao longo do curso serão estudados. E não esqueça de assistir o filme, fundamental para o entendimento da origem da informática e das megas empresas. Apple e Microsoft. Elaboração de currículo. Barra de menu. Arquivo. Então, pessoal, agora iremos estudar a interface de interação desta ferramenta. A barra de menu do Google Docs. Barra de menu é uma região gráfica de um programa, onde são apresentados os menus que permitem ao usuário acionar diversas funcionalidades e janelas específicas à aplicação, de modo a interagir com o sistema. Em cima, estão disponibilizadas na horizontal, 9 menus: Arquivo, Editar, Ver, Inserir, Formatar, Ferramentas, Complementos, Ajuda e Acessibilidade. No menu Arquivo, podemos encontrar um conjunto de opções para a gestão do nosso documento. O primeiro é Compartilhar, que permite compartilhar o arquivo com pessoas e grupos. Você pode disponibilizar um link público para acesso ao documento, para que qualquer pessoa na internet com este link possa ver. Clique em Alterar, para você ver as possibilidades de compartilhamento. Aqui, o nosso documento está público no modo Leitor. Clique sobre a seta. Abaixo, estão disponibilizados também os modos Comentarista e Editor. Clique no modo Comentarista. Neste modo, qualquer pessoa da internet pode comentar no seu documento. Clique em Editor. Agora, alteramos a configuração para que qualquer pessoa com acesso ao link possa realizar edições diretamente no seu arquivo. Ela pode escrever, trocar a fonte e fazer qualquer alteração. Este modo é muito utilizado para criações coletivas e trabalhos em grupo sobre o mesmo documento. Vamos deixar no modo Leitor Público. Você pode copiar o link e compartilhar em qualquer lugar que desejar, como o WhatsApp, por exemplo. Nas configurações também é possível restringir o acesso somente para pessoas específicas que você desejar, enviando o link convite por e-mail, ou adicionando o e-mail da pessoa para acesso ao documento. Desta forma, o seu documento não ficará disponível em modo público, o que permite mais segurança à sua informação. Sempre que alguém aceitar o convite para acesso restrito, você receberá uma confirmação por e-mail. Também poderá ver no histórico os horários que a pessoa visualizou e todas as informações que ditou ou comentou. Podemos adicionar muitas pessoas para acesso ao mesmo documento. Realizadas as configurações para compartilhamento do documento que você desejar, clique em Concluído. Sobre este assunto, realizamos a tradução do vídeo. Sharing in Google Docs. Ou, compartilhando no Google Docs, um vídeo um pouco antigo, porém, que explica de forma bem resumida este recurso. Bora assistir? O Google permite que você crie, colabore e compartilhe documentos online. Cada documento no Google Docs tem um endereço da web exclusivo, onde as pessoas convidadas podem ver, comentar ou editar. Nós melhoramos a maneira como o compartilhamento funciona em Google Docs, para tornar a distribuição de seus documentos mais fácil, ao mesmo tempo, oferecer mais controle e segurança. Você pode compartilhar seus documentos com muitas ou poucas pessoas, o quanto você desejar. Existem 3 opções de visibilidade. Pública na web, qualquer pessoa com o link restrito. Os documentos começam como restritos. Quando você criar seu primeiro documento, você será a única pessoa com acesso a ele. De lá, você pode dar acesso para outras pessoas. O modo restrito é a melhor opção para documentos privados, como por exemplo, suas atividades domésticas, lista de compras pessoais ou convidados para um casamento. Se você for casar, me convida. Viu? Ao definir seu documento para esta segunda opção, o modo restrito, a pessoa que receber o link,
fica com o seu número de telefone não listado e não poderá te ligar. Contudo, se a pessoa já souber o seu número de telefone, poderá te ligar. Isso é muito irado. Assim, qualquer pessoa que saiba o endereço da web ou URL desse documento pode visualizá-lo. Você pode facilmente compartilhar o documento com outras pessoas com a divulgação do link. Por exemplo, se você é um estudante da Redes da Maré e deseja compartilhar um documento, um plano para seus estudos ou lista de coisas interessantes com seus professores e colegas, poderá alterar essas informações nas configurações do documento, definindo como qualquer pessoa com o link e depois enviando o link do arquivo pelo seu e-mail. A terceira opção é pública na web. A definição de um documento como público é usado apenas se você quiser torná-lo realmente público, ou seja, disponível para qualquer pessoa. Por exemplo, você pode criar e divulgar o convite para um festival de música, salvando-o como um documento público. Pode postar um link para ele nas redes sociais e pedir aos seus amigos para que façam o mesmo. Documentos públicos são indexados automaticamente nos mecanismos de busca da internet, para que eles possam também aparecer nos resultados de pesquisa do Google. Se você optou por tornar seu documento acessível para qualquer pessoa com o link público na web, você também pode optar por permitir que qualquer pessoa edite o documento. É fácil e você pode alterar a opção de visibilidade em um documento a qualquer momento. Basta clicar em compartilhar no canto superior direito de qualquer documento e abaixo em alterar. Assim, você pode escolher uma nova opção, e você sempre pode verificar a visibilidade do seu documento olhando ao lado do título do arquivo. Atenção pessoal! Se você estiver usando a conta da sua escola, instituição ou empresa, você também pode compartilhar os documentos, porém, o padrão e as opções de compartilhamento podem ser diferentes dependendo das definições das configurações escolhidas pela sua organização. Então é isso. Compartilhar simplesmente funciona no Google Docs. Para experimentar, vá para o endereço docs.google.com e faça o seu login ou abra uma conta. Então pessoal, depois de assistirmos ao vídeo, iremos continuar a apresentação detalhada dos menus da ferramenta digital Google Docs. Novamente no menu Arquivo, iremos para o segundo tópico, Novo. Como o próprio nome já diz, se refere à criação de um novo arquivo, que pode ser um novo documento, um arquivo com base em um modelo disponibilizado, como já vimos, uma planilha, uma apresentação, um formulário ou um desenho. Perceba que são recursos semelhantes ao pacote Office disponibilizado pela empresa Microsoft. Em arquivo, o terceiro tópico, ou submenu, se refere à ação de abrir um arquivo, e corresponde ao atalho do teclado, Ctrl+O. Ao clicá-lo, teremos uma nova janela aberta com as seguintes opções para abrir um arquivo. Upload. Meu Drive. Compartilhados comigo. Com estrela. Selecionado previamente, e recentes. O primeiro. Upload. É uma palavra inglesa que significa em português carregar arquivo. Ou seja, é um recurso que permite que você selecione qualquer arquivo diretamente no seu dispositivo, seja ele uma imagem, um vídeo, um texto, uma música, entre outros, ou arraste o arquivo com o mouse até a janela. Podemos carregar diversos arquivos, que ficarão armazenados no serviço chamado Google Drive, que veremos a seguir. Importante aqui, também, entendermos o conceito de Download, que, ao contrário, permite que você baixe um arquivo no seu dispositivo. Em Meu Drive, são exibidos os arquivos que você possui no Google Drive, ou seja, no serviço de armazenamento e sincronização de arquivos do Google, que se baseia no conceito de computação em nuvem, pois o usuário poderá armazenar arquivos por meio deste serviço e acessá-los em qualquer lugar, a partir de qualquer computador, ou dispositivos móveis como celular e tablet, por exemplo. O Google Docs é um serviço que está dentro do Google Drive que concede a cada um de seus usuários 15 GB grátis de armazenamento. Em Meu Drive, podemos abrir um documento, preferencialmente organizado em pastas com seus respectivos nomes.
Podemos abrir um arquivo solto, realizar a busca do documento escrevendo nome ou palavra relacionada ao conteúdo e depois, clicando na lupinha para pesquisar no seu Drive. Isto é muito utilizado quando se tem muitos arquivos e pastas compartilhados comigo. De modo semelhante ao item anterior, são exibidos os arquivos e documentos em pastas ou soltos que foram compartilhados com você. Em nosso caso, temos 2 arquivos soltos de currículos, que foram personalizados pelo professor Roberto Magno durante nossas aulas ao vivo. Temos também uma pasta de nosso projeto, Nas Ondas da Maré. Com estrela, são exibidos os arquivos, documentos e pastas que foram atribuídos como favorito. Um recurso que permite acionar uma estrelinha no documento. Perceba que em nosso caso, não há documentos marcados com esta atribuição. Selecionado previamente, são exibidos os arquivos que foram selecionados anteriormente. Aqui, temos um arquivo. Por fim, temos nesta última janela, que corresponde ao serviço de abrir um arquivo, o item Recentes. Como o próprio nome já diz, ao clicá-lo serão exibidos os documentos que foram editados, escritos, inseridos ou baixados recentemente. Perceba que são apresentados de forma cronológica, ou seja, hoje, ontem, semana passada e mês passado. Este recurso é interessante, pois nele podemos monitorar o histórico de um documento compartilhado, por exemplo. Um recurso importante e disponível em todos os menus e janelas deste e de muitos programas, são os modos de visualização e opções de classificação de arquivos, pastas e documentos. Por exemplo, em Meu Drive, repare que no canto direito, temos 2 ícones. O modo de visualização em lista e opções de classificação. Ao clicarmos em Visualização Lista, os arquivos são apresentados em uma ordem de listagem, com nome, proprietário e última modificação. Repare na setinha apontada para baixo. Isto indica que as informações seguem uma ordem de listagem crescente, ou seja, do mais antigo para o mais novo. Ao lado, podemos alterar as opções de classificação entre as seguintes: última modificação feita por mim, última vez aberto por mim, e nome. No menu Arquivo, no quarto submenu chamado Fazer uma cópia, é possível realizar uma duplicação de nosso arquivo, no caso, um modelo de currículo. O arquivo recebe um nome que inicia com cópia de tal arquivo, mas é possível também alterar o nome e local a ser salvo o documento. As opções para salvar a cópia são Meu Drive, Computadores, Compartilhados comigo e com estrela. Bem, já abordamos os significados dos termos citados, apenas computadores veremos mais adiante. É importante entender que cada um destes termos que vimos anteriormente também, na janela para abrir um arquivo, funcionam como pastas virtuais de armazenamento do Google Drive. No menu Arquivo, quinto submenu, nós temos o item E-mail. Neste é possível enviar este arquivo por e-mail ou enviar e-mail aos colaboradores. Ao selecionar o primeiro, podemos enviar o arquivo com uma cópia para nós, escrever o assunto, uma mensagem e a opção para marcar, de não anexar, mas enviar direto no corpo do e-mail. Neste exemplo, vamos clicar abaixo na setinha em PDF, para ver as outras seguintes opções de envio do arquivo. PDF, palavra abreviada do inglês. Portable Document Format. Que significa formato de documento portátil, um modo desenvolvido pela empresa Adobe, em que o documento não pode ser editável ou alterado, mas pode ser lido por qualquer navegador ou pelo programa gratuito específico da empresa. Acrobat Reader. RTF, em inglês. Rich Text Format. Que significa formato de texto enriquecido. Foi desenvolvido pela empresa Microsoft para facilitar o intercâmbio de documentos entre suas plataformas. Open Document. Ou documento de formato aberto, desenvolvido pela OpenOffice.org. Um formato para uso em programas livres e gratuitos como o LibreOffice. HTML, em inglês. Hypertext Markup Language. Que significa linguagem de marcação de hipertexto, ou seja, é uma linguagem de marcação utilizada para a construção de páginas da internet, no caso de você desejar inserir o documento como uma página web, ou incorporá-lo.
Microsoft Word. Um formato muito conhecido, também desenvolvido pela empresa. Microsoft. Para uso em seu programa Word. de texto do pacote. Office. Por fim, o formato de texto simples, geralmente utilizado para inserir o texto do documento no corpo do e-mail. Bem, para esta ocasião de aula, deixaremos em formato PDF, com a seleção de uma cópia para o próprio e-mail e clicamos em enviar. Temos, ainda neste menu, arquivo, algumas opções para fazer Download. ou seja, para baixar o documento nos seguintes formatos. Microsoft Word. Cuja extensão do arquivo, ou seja, o sufixo, que separa o nome do arquivo por um ponto, serve para indicar a codificação do seu conteúdo ou uso. Neste exemplo, .docx. Para o segundo, formato Open Document. .odt. Terceiro, formato Rich Text. .rtf. Documento PDF. .pdf. Texto sem formatação. .txt. Página da web. .html compactado, e por fim, o último tipo para baixar um documento de texto no Google Docs, o formato publicação EPUB, cuja extensão é .epub. Pessoal, falamos de todos os formatos, com exceção deste último, o .epub, utilizado como formato para publicação eletrônica de livros. A principal característica deste formato é que ele permite adaptar o texto, em específico, alterar o tamanho das letras para os diferentes dispositivos de leitura digital, como o Amazon Kindle. Por exemplo, em Arquivo, Histórico de Versões, é possível nomear a versão atual do documento. No caso, escrevi versão em teste para gravação e depois cliquei em Salvar. Repare no cantinho à esquerda da tela que aparece versão nomeada no histórico e ao lado em azul a palavra ver. Este recurso permite acompanhar o processo de escrita e alterações do arquivo. O link indicado em azul para ver segue o mesmo caminho que clicar novamente, Arquivo e Ver Histórico de Versões. Percebam que aparece uma coluna, 3 versões pontuais do documento. Ao clicar na setinha, é possível abrir e visualizar cada uma das alterações realizadas no arquivo, de modo a permitir também restaurar para uma versão anterior ou mais antiga, caso você queira. Todas as alterações e versões são salvas no histórico, mesmo que você tenha deletado alguma parte do documento ou excluído o arquivo. Neste último, basta restaurar da lixeira e realizar o mesmo procedimento. As palavras em verde correspondem às alterações realizadas e, acima um botão em azul, restaurar esta versão, irá disponibilizar a versão que você selecionou no histórico. Contudo, vou clicar no canto do menu, setinha virada para a esquerda, para voltarmos ao arquivo sem realizar as alterações de histórico. Em Arquivo, Item, Renomear, é possível realizar a alteração do nome do arquivo neste local indicado. Veja que ao lado, há um símbolo, que permite marcar o documento com uma estrela, ou seja, como favorito no seu Drive. Ao lado, o símbolo de uma pasta com o desenho de uma seta, que indica o recurso de mover o documento para outro local entre as pastas já criadas. Permite abaixo na pasta contendo o símbolo de mais, adicionar uma nova pasta no Drive. No caso, iremos mover e criar uma nova pasta, conforme a seguir. Ao lado do recurso da pasta, para mover o documento que acabamos de realizar, há um ícone de uma pequena nuvem, que permite visualizar o status do documento, ou seja, se o arquivo pode ser usado em modo sem conexão de internet. Perceba que todas as alterações foram salvas no Drive, contudo, este documento não está pronto para ser usado offline, pois outro usuário, gmailcamila@gmail.com, já ativou o recurso neste computador. Esta informação ressalta que, caso você venha a perder a conexão, não será possível editar este documento. Entenda que este recurso só pode ser ativado por uma única conta de e-mail para o mesmo computador. Assim, se você tiver várias contas, sugerimos que você escolha um e-mail principal para ativar o modo offline. Atenção galera para este próximo recurso.
Em Arquivo, adicionar atalho ao Google Drive, podemos inserir um comando de atalho, ou seja, a codificação de um outro local para acesso ao mesmo arquivo. Pessoal, para tudo o que estiver fazendo, e prestem total atenção no que vou mostrar. Isto pode salvar vidas, seu trabalho da escola, e até mesmo seu futuro emprego. Aposto que você estava achando tudo muito fácil, não é mesmo? Então, me diga você, o que é um atalho? Lembra daqueles desenhos animados de corrida com 10 voltas na pista, em que um personagem acaba pegando um atalho para encurtar o caminho e chegar na frente no final? Imagine se a cada volta, um novo caminho fosse criado na mesma corrida? Pois bem, isso acontece, muito. Ou seja, você pode sem perceber, acabar salvando seu documento em diferentes pastas e caminhos no seu Drive. Ou pior, você pode ter compartilhado um documento com 10 pessoas para editar, e cada uma delas renomearam, salvaram e compartilharam novamente em caminhos diferentes. Bem, pela lógica já deu para entender, não é mesmo? O atalho corresponde ao caminho para se chegar no mesmo arquivo sem ter infinitas versões salvas no seu Drive. É fundamental utilizarmos atalhos no computador para não termos o documento duplicado ou triplicado em diversos locais diferentes. Isso sim, é pensamento computacional. E a galera que desenvolve programas, ao disponibilizar um executável para você instalar no seu computador, já deixa o tal recurso ativado. Criar atalho no seu desktop. Aposto que você deve ter vários atalhos disponíveis no seu lap e nem tenha percebido. Pare uns minutinhos e veja cada um deles aí com você. Em Arquivo, mover para a lixeira, iremos literalmente jogar nosso documento no lixo. Como assim, professora? Pois bem, o Google Drive, semelhante à metáfora do desktop, utiliza a metáfora de um ambiente de trabalho, um escritório, de modo a representar um espaço em que também jogamos coisas na lixeira. Podemos mover nosso documento para um local que poderá excluí-lo permanentemente em 30 dias. Ou seja, na lixeira é realizada uma limpeza a cada 30 dias, podendo ser personalizada por você. Entretanto, se o arquivo que você moveu para este local tiver sido compartilhado antes, os colaboradores poderão realizar uma cópia antes do prazo de exclusão definitiva. Para retirar o documento da tal lixeira, acesse o Google Drive, vá até o ícone da lixeira, onde serão exibidos os arquivos que foram movidos para lá. Clique sobre o arquivo, e depois em Restaurar. O documento será movido automaticamente para o local de onde você o excluiu. Bem, cansei um pouco daquele modelo que estávamos utilizando. Resolvi abrir o modelo de layout gráfico utilizado pelo professor Roberto Magno. Vejamos quando este arquivo foi criado. Lembra, como podemos visualizar a data de criação do arquivo e as alterações realizadas? Isso mesmo. Acredito que você tenha acertado a resposta. Basta clicar no menu Arquivo, depois Histórico de versões e Ver histórico de versões. À direita da tela, conseguimos visualizar duas versões realizadas. O arquivo foi criado pelo professor no dia 25 de maio. Vi aqui que foi numa terça-feira às 18h30 da noite, ou seja, durante nossa aula ao vivo pelo Meet com a primeira turma do curso. Quem se lembra? Na setinha ao lado da data, podemos expandir ou recolher o detalhamento das informações sobre as versões realizadas, que totalizam 25 edições no arquivo. Veja que as palavras na cor verde indicam as alterações realizadas pelo professor no documento. É possível verificar a inclusão de palavras, a inserção de texto em negrito, ou seja, a indicação do uso de um traço mais grosso que o comum, para dar maior realce às palavras do currículo. Podemos também verificar as palavras que foram excluídas, pois elas ficam taxadas, ou melhor, as palavras ficam traçadas com um risco no meio. Diretor criativo. Sei bem como é. Para voltar para a última versão disponível, basta clicar na setinha, virada para a esquerda. No menu Arquivo, clique em Publicar na web. Este recurso é bem legal, pessoal, pois permite publicar na internet por meio da disponibilização do link para o documento ou incorporando seu código no site.
O interessante aqui é que toda vez que você realizar alterações no seu currículo, as informações serão republicadas e atualizadas automaticamente na web. Então, é possível publicar qualquer documento na internet de duas maneiras. O primeiro, por meio da disponibilização pública, cópia e inserção do link, que irá direcionar ao currículo. E segundo, por meio da incorporação de um código em HTML, gerado pelo sistema. Na janela que aparece, basta clicar em Incorporar. Este recurso irá copiar o HTML da caixa de texto, para que você insira em um site, blog, entre outros. Podemos a qualquer momento desativar as atualizações automáticas, suspender a publicação, alterar a aparência e controlar ou conceder o acesso para edição e publicação do arquivo. No menu Arquivo, vá até Detalhes do documento. Nesta nova janela, é possível verificar as seguintes informações: local, proprietário, data da última modificação e da criação do arquivo. Enfim, consultar as informações fundamentais do documento, que são muito utilizadas no dia a dia de trabalho. No submenu Idiomas, podemos selecionar o idioma do documento, no caso, já está selecionado automaticamente a língua, português do Brasil. Este recurso é essencial para realizar a correção ortográfica e gramatical das palavras, com sugestões para concordância de frases. Veja que eu escrevi a palavra corrigir com 3 R's e a palavra ficou sublinhada em vermelho. Isto indica que a palavra está errada em português. Logo, com o clique no botão direito do mouse, é possível verificar a sugestão da ferramenta, com possibilidade de alterar, enviar feedback ao Google sobre a sugestão, ignorar a palavra, realizar a correção automatizada desta palavra em todo o texto, adicionar a palavra errada ao dicionário e verificar a ortografia e gramática completa do documento em questão. Em Arquivo, submenu Configuração da página. Podemos aplicar alterações em todo o documento ou apenas a um conteúdo selecionado. Realizar a orientação da página, nos modos Retrato e Paisagem. O retrato corresponde ao documento na vertical, já paisagem é a disponibilização da página na horizontal. Podemos também realizar as seguintes alterações em centímetros relacionadas às margens do layout da página: parte superior, inferior, esquerda e direita. Trocar o tamanho do papel para os seguintes formatos gráficos padronizados mundialmente: carta, tabloide, ofício, declaração, executivo, fólio, A3, A4, A5, B4 e B5. Perceba que para cada um dos formatos, há uma dimensão específica. No item abaixo, Cores da página, é possível realizar a alteração da cor, selecionando o tom, a escala cromática, ou mesmo, inserindo o código hexadecimal, que corresponde ao código da cor padronizada em HTML. Caro aluno e cara aluna de nosso curso, não fique preocupado ou preocupada com a diversidade de informações utilizadas para configurar uma página de documento. Saiba que para um currículo, utilizamos como padrão o formato A4, a orientação em retrato e a cor branca, pois correspondem a um papel sulfite comum, utilizado para impressão no Brasil. Essa é uma dica de ouro. Então, pessoal, basta selecionar Retrato, A4, cor branca e clicar em OK. Por fim, minha gente, o último submenu desta aula, pois tivemos que dividir a aula em partes, não menos importante, mas talvez o mais esperado: imprimir o documento. Clique em Arquivo, Imprimir, onde aparece o famoso atalho Ctrl+P. Aqui, pessoal, vemos que o modelo utilizado pelo professor Roberto possui 2 páginas. No canto direito, são exibidas as configurações para impressão. Logo de cara, a seleção do destino do seu documento. Perceba que está no modo automático, para salvar em PDF. Ao clicar na setinha, temos a opção de ver mais. Bem, saiba que este vídeo foi gravado no Leplimer da professora Camila, logo, é utilizado para tudo que você possa imaginar.
Assim, as opções que temos são diversas, tais como 2 opções para salvar em PDF, 2 opções para OneNote, uma opção XPS, uma opção para fax. Sim, minha gente, ela já teve que utilizar isso em uma certa ocasião. E 6 impressoras sem fio instaladas, entre elas, o de nome Eixo Edu, da Redes da Maré. Então, o que faremos agora? Para esta ocasião, ilustrativa e pedagógica, selecionamos como destino, salvar em PDF. Abaixo, são exibidas as opções para impressão da quantidade de páginas por folha. Vou selecionar 2 páginas para você ver. Viu só, não ficou legal? Deixaremos então, na opção Tudo, uma folha, para que possa ser salvo, o documento do modelo de currículo com as páginas convencionais. Em Margens, deixaremos no modo Padrão, sem a seleção dos gráficos em segundo plano, pois são utilizados geralmente quando se deseja exibir imagens gráficas da internet. Clique em Salvar, renomeie o arquivo, se achar necessário, e direcione o destino a ser salvo no seu computador. Muito bem, galera geral. Para você que chegou até aqui, sem ficar chateado ou chateada com a minha voz, meus parabéns. Meu nome é Isabela V3, e o da minha amiga americana Elisa V3. Assim como a queridinha Alexa da empresa, Amazon. que alguns de vocês conheceram ela cantando funk durante uma aula da professora Camila, ao vivo no Meet, nós somos as novas assistentes virtuais da empresa IBM. Estamos aqui para o que der e vier em educação. Somos uma família e estamos também aprendendo juntas. Lisa, dá um adeus aí pro pessoal do curso. Hello everybody. Load of connection, internet, peace and love. Kisses and see you in the next class. Bye bye. Nos vemos na próxima aula. Beijos. É nóis.